Pessoal, aqui é o professor Gleison, mais um vídeo sobre geometria analítica. Neste caso, nós vamos analisar agora a posição relativa entre as circunferências, né? Como você pode ver, a gente pode ter mais de uma circunferência e precisar fazer a posição, em determinar a posição relativa entre elas. Primeiro você tem as circunferências tangentes. O que são circunferências tangentes? Aquelas circunferências que têm um ponto em comum. Você pode ver aqui que ela pode ter um ponto comum, mas a outra circunferência está por fora, como a outra circunferência pode ser interna. Nesse caso, nós temos as classificações tangente externa e tangente interna. A tangente externa, se você somar o raio da primeira circunferência com o raio da segunda circunferência, você vai ver que ele vai dar o mesmo valor da distância entre os dois centros. Então, eu calculo o centro, a distância, sempre vou ter que calcular a distância entre o centro das circunferências. E aí é fácil, a distância entre dois pontos. Então, uma vez que eu calculei a distância entre esses dois pontos, se eles forem iguais à soma dos raios, então nós temos duas circunferências tangentes externas. Se eles forem igual ao módulo da diferença dos raios, nós temos duas circunferências tangentes internas. Isso é quando forem iguais. Mas nós podemos ter situações diferentes. Por exemplo, digamos que a distância entre os raios, a soma das distâncias, é maior que a soma dos raios. Ou seja, a distância entre o centro 1 e o centro 2 é maior que a soma dos raios. Então, ela deixa de ser tangente para ser apenas externa. E se na hora que eu fizer a diferença entre os raios, se a distância entre o centro 1 e o centro 2 for menor que o módulo da diferença, então elas são internas. Veja que é a mesma maneira que eu vou usar para classificar. Eu somo os raios e vejo a distância. Se eu somar e for igual, a distância do centro 1 e centro 2 é tangente externa. Se eu somar, não forem iguais, e aí eu pego e faço a diferença, tá? Não são iguais. Aí eu faço a diferença. Se eu fizer a diferença e o módulo da diferença for igual à soma, a distância entre os centros ela é tangente interna. Agora, se não é igual em nenhum dos dois casos, então a soma não dá igual e a diferença não dá igual, então a diferença não deu igual, mas se ela for menor, ela é interna. Se ela for maior que a soma, ela é externa. E aí você tem uma outra situação, se ela não for nenhum dos dois casos. Se a diferença entre os raios tem um valor e a soma dá outro valor, e a distância entre o centro das duas circunferências está nesse meio, né? Está entre o x e o y aqui, ó. Então elas são secantes. Elas não são externas nem internas, sim, apenas secantes. Então tudo depende basicamente da observação entre a soma e diferença dos raios e a distância entre os centros. Então vamos fazer exemplos onde a gente possa verificar esta situação, tá? No próximo vídeo a gente vai fazer exemplos práticos. Te vejo lá.